Você quer se posicionar como líder nas redes sociais ou na sua empresa e não faz ideia de como começar? Hoje vamos parar de confundir gestão com liderança e produto digital com modelo de negócio, para que você consiga criar um movimento e ter pessoas te seguindo de verdade. Nosso convidado é mentor de negócios e treinador de líderes com mais de 500 empresas transformadas. Ele acredita que não adianta ser uma pessoa morna na internet. Posicionamento polarizado é chave para se destacar e não ser copiado. Na vida você não vai agradar todo mundo. Na sua casa você não vai agradar todo mundo. Então por que no teu conteúdo você quer agradar todo mundo? Não tem como. Você precisa começar a direcionar esse projeto que você está construindo para uma direção que não dependa de você. Se você constrói um projeto pelo qual você vai ser sempre maior que o projeto, você vai ter sempre esse tipo de problema. Eu sou o Thiago Fonseca e o Hotmart Cast começa agora. Meu caríssimo Thiago Fonseca, bem-vindo. Bem-vindo, gente. Cara. Prazeraço recebê-lo aqui. Prazer é meu, me sinto honrado de estar aqui nessa mesa. Espero representar a altura, porque eu conheço o background de vocês e sei que vai ser tenso. Ó, conversa de alto nível. Tenso não vai ser. Conversa de alto nível e conversa muito necessária para esse mercado e para quem está assistindo a gente. Quem está assistindo a gente, normalmente, já está jogando o jogo nesse mercado, ou está trabalhando nele, ou então tá, tipo assim, na beirada, mas já conhece, já sabe o que a gente tá fazendo. É muito raro que não tem ideia do que seja. Então, é gente que ou precisa de saber como começar, como se portar, como liderar uma empresa. Deixar de ser aventureiro e virar Deixar líder. de ser aventureiro. Ou então é uma pessoa que já tá jogando esse jogo e possivelmente já tá fazendo tanta coisa errada. Então, a ideia hoje é a gente pegar e ajudar essas pessoas. Só que antes da gente fazer isso, Exatamente. as pessoas muito bem acostumadas ou mal acostumadas, depende do ponto de vista, já costumam esperar algum presente do nosso convidado. Boa. E você gentilmente trouxe um presente para as pessoas. Quem fizer o melhor comentário desse episódio vai ganhar um presente trazido pelo Thiago. O que você preparou para as pessoas, cara? Eu vou dar gratuitamente um produto que eu cobro 15k por esse produto. 15 mil reais. 15 15 mil reais, mas vale o ROI. Vale muito ROI, porque você saber exatamente o que você tem que fazer vai te economizar tempo, dinheiro e energia. E isso basicamente não tem preço. Então é uma análise 360 do teu modelo de negócio, dos teus produtos, tua estratégia, e pra gente ajudar a construir a equipe que vai te, vamos dizer assim, que vai te suportar nessa jornada. Maravilha. Ó, presente de 15k para audiência. E sabe Só o que isso. você tem que fazer? Um bom Fazer comentário. um comentário legal, cara. Mais fácil que isso é impossível. Exatamente. Cara, Senão não merece, não merece. Se não fizer um comentário desse, não merece, não merece. E comentário legal, é comentário assim de valor. Cara, você mostrar ali até onde esse episódio te levou. Então já vai, dica, escute esse episódio com papel e caneta na mão. Cara, vamos partir do princípio. Bora. Beleza? Como que a gente identifica Tá, que uma pessoa tem perfil de liderança? E isso é uma coisa tá, que vem de fábrica tá. ou que é desenvolvido ao longo do tempo? Olhando pra cá, primeiro acho que tá virando meio um clichê eu trazer essa frase, mas eu quero bater nessa frase. Boa. Porque, assim, as pessoas confundem muito gestão com liderança, Perfeito. tá? Acho que esse é o primeiro Perfeito. problema que tem aqui na mesa. Não que eu não acredite em gestão. Não é que eu não acredito em gestão. Mas se a gente parar pra pensar agora de uma maneira muito, muito clara, muito simplista, não faltam informações boas sobre gestão disponíveis gratuitamente e pagas. Você tem faculdade, você tem MBA, da FGV, o Caramba 4 sobre gestão. Você tem uma série de informações de altíssimo nível sobre gestão. Só que, se a gente conversar com donos de negócio, empreendedores, seja de uma quitanda, de uma indústria petroquímica, até um infoprodutor, o que for, você pode falar, cara, me lista os 3 maiores problemas que você tem. Vamos falar naturalmente, pode ser vendas, qualquer outra coisa, pessoas. Não sai do top 3, pessoas. E aí, pra mim, a conta não fecha. Peraí, se eu tenho informação de altíssima qualidade disponível desse jeito, e, naturalmente, pessoas continuam sendo um desafio para os empreendedores, então a conclusão que eu consigo chegar é que estamos tratando uma dor com remédio errado. Não é só a gestão que vai resolver. Se você não começar a tomar cuidado com algumas outras premissas pelas quais naturalmente você não toca, mas elas fazem total diferença em qualquer negócio. De uma pessoa, 2, 3 ou 50, ou quiçá com 1000, que é um negócio chamado liderança. Cultura e liderança. Gestão, você está controlando pessoas através de processos. Se o processo estiver errado, vai dar errado. Perfeito.
liderança, você está influenciando pessoas através da tua atitude para uma direção. Então, todo mundo que sonha numa característica de um colaborador, o que eles querem? Colaborador com senso de dono. Minha equipe não pensa como eu, a minha equipe não tem a minha atitude, a minha equipe não faz como eu faria. Se eu não entrar e não fizer, não tem jeito. Se eu não gravar o criativo, se eu não estruturar o roteiro, se eu não revisar, nada acontece. Isso é uma verdade. Só que no final do dia, eles querem um perfil empreendedor, só que tudo que eles despencam na cabeça da própria empresa e da equipe é gestão. Gestão é importante. Eu acho que ela é muito importante. Mas assim, em matéria de liderança, não tem como. Em algum momento da tua vida, se você quer fazer a coisa dar certo, você tem que assumir o papel de líder. Seja na tua casa, seja no teu negócio. Você precisa assumir o papel de líder. Alguém vai assumir. Se não for você, vai ser a sua própria equipe. E aí uma frase que inclusive eu aprendi com vocês. É a cultura. Se você não for o guardião, que é uma das tarefas do líder, se você não for o guardião da cultura, a cultura vai ser estabelecida por quem estiver lá. Ela vai ser acidental ou ela vai ser intencional. E aí, qual das duas você quer? Porque se você nunca conversou com o teu time, se você nunca parou, nem que seja 10 minutos para fazer um exercício e falar, o que eu gostaria de ter aqui dentro de atitudes, valores dentro de uma empresa, se isso nunca aconteceu, prazer, você tem uma cultura acidental. Se você deu sorte e peneirou colaboradores ali igual um garimpo e achou boas pepitas, são os colaboradores que realmente resolvem, que eu sou o braço direito, ótimo, você deu sorte. Só que a maioria não acha, a maioria acha carvão, acha pedra não preciosa. E aí começam as dores. Então hoje, o que eu descobri assim? O que trouxe essa minha reflexão? E a resposta é longa, mas eu tenho certeza que vai gerar boas provocações. Eu descobri deu mais que uma década para descobrir isso. Basicamente, contratando e demitindo centenas e centenas de pessoas. Vindo toda a minha lucratividade descer no ralo, pagando rescisão trabalhista. Porque eu entendia que era o quê? Era um modelo, estou falando isso há 10, 15 anos, tinha que ter uma sede física, você tinha que ter bons colaboradores para mostrar que você está crescendo. Esse era o playbook, né? Mesmo de uma prestadora de serviço, mas nada dava certo. A gente chegava a falar que os nossos colaboradores lá eram perecíveis. Vai dar 6, 7 meses e começava a dar problemas. E problemas, não problemas técnicos, problemas comportamentais. Era o fato. E aí eu comecei a dar valor para isso. Adiantando um pouco toda essa história, eu entendi que a minha principal função dentro da empresa era cuidar das pessoas. Era garantir que as pessoas certas estavam no lugar certo, garantir para elas que elas tivessem a visão, ferramentas e autonomia. Só que na hora da seleção tinha que olhar isso lá para trás. Se vocês quiserem, depois a gente aprofunda um pouquinho nisso. Mas no final das contas, quanto mais eu me dedicava à gestão, sem ter mínimo de liderança e cultura, não adiantava nada. Cara, isso é tão real que, tipo assim, a gente comenta em vários ambientes. Cara, tem muita decisão que acontece na Hotmart que os fundadores nem ficam sabendo, cara. Cara, não Total. precisa. Porque é justamente por isso. Eles não estão olhando pra gestão da coisa. Eles estão olhando pra ser o exemplo do que a companhia tem que ser. Tipo assim, os caras não estão ali de olho, tipo... Cara, imagina se eles tivessem que todo episódio do Hotmartcast, que já foram mais de 150 até hoje, e que é a marca sendo exposta em várias mídias, né? Só para pensar a delicadeza do negócio de vocês. A quantas pessoas com má intenção tentam subir algum tipo de produto ou problema? Todo dia, cara. Nossa, Isso, se passa, mancha a marca de vocês, é um absurdo. Agora imagina se o Jota resolve falar assim, não. O JP fala, não, manda pra mim que eu vou olhar um por um pra garantir. Possível. Impossível. Então, assim, acho que parte da cultura de liderança é o líder aceitar que ele não precisa ser tão onipresente, assim, né, cara? Ele tem que ser onipresente, como você falou, com as pessoas, com a cultura. Exato. Só que isso me leva para um outro ponto, que você acaba de falar, pô, a pessoa tem que ser o líder da empresa e tal, mas será que o criador da empresa tem que ser, de fato, o líder? Ou será que ele cria intermediários? Deixa eu ali? complicar a pergunta. Você conhece algum dono de empresa, e pode ser eu preso, Tá. que não é um bom líder? Conheço. Conhece? Conheço. Então tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Só que a vida é mais difícil. Entendi. A vida é muito mais difícil. Ele tem que lidar com problemas muito mais chatinhos, no sentido de que você fala, poxa, eu não acredito que eu tô tendo esse tipo de problema agora. Então, eu não posso sair, me dar o luxo de ter umas férias, eu não posso me dar o luxo de parar uma reunião de board que nem eu tô agora. Meus sócios estão fazendo reunião de board. Todo mundo junto. Tá todo mundo lá. Eu saí pra vir aqui bater o papo com vocês. Tá tranquilo. E vou voltar. Mas assim, poucos das minhas necessidades de entregável. E é um negócio digital, na teoria,
que a gente começou há 4 anos atrás e fatura múltiplos 7 dígitos. Não depende de mim para nada. Eu não gravo nem criativo. Mas é uma coisa que foi pensada para esse caminho, porque eu passei uma década me estressando, quase dando burnout. E esse é um problema que eu vejo do nosso mercado digital, que no início, e é natural de qualquer empresa, eu tenho que ser tudo. Então o dono tem que ser o líder, o dono tem que ser o produto, o dono tem que ser o criativo, o marketing, a vendas, a experiência do cliente. É isso aí. Empreender é isso. Só que, em algum momento, você precisa começar a direcionar esse projeto que você está construindo para uma direção que não dependa de você. Se você constrói um projeto pelo qual você vai ser sempre maior que o projeto, você vai ter sempre esse tipo de problema. Você nunca vai ter um colaborador incrível, fantástico, que vai se dedicar 17, 15 horas por dia, pensar um negócio, espírito de dono, para te deixar rico. Esquece. Ninguém vai fazer isso. As pessoas querem olhar para elas. Se elas entenderem que se você crescer, elas realizam o sonho delas, ou seja, o sonho delas cabem no projeto grande e que você pretende construir, provavelmente você vai conseguir ter esse tipo de colaborador. Então, assim, se você não tiver isso, quer dizer que vai dar errado? Não vai dar errado. Mas não reclama que você vai ter rotatividade, não reclama que você vai ter problema de falhinha de processo muito simples, não reclama que você não pode sair da operação, não reclama que você tem que revisar toda a cópia do conteúdo. Não reclama, porque é um preço, um imposto. Assim, não existe certo ou errado, existe qual é o imposto que você vai pagar pelo caminho que você escolher. É isso que eu bato. Então. O Jota, ele tem algumas premissas interessantes sobre o mundo e sobre business. Ele fala que cultura é o que acontece na empresa quando os fundadores não estão. Então é tipo assim, os fundadores, você tá aqui, beleza? Boa. Tipo assim, os sócios não estão na empresa. O que tá acontecendo lá é que é a cultura. Exato. Exatamente isso. Tipo assim, exatamente isso. Você não consegue olhar. Cara, pensa, volta no tempo, tá? Pensa na sua vida como empreendedor. Existe um indicativo, você como líder de um business, um indicativo de qual é a hora de você começar a abrir o cofre para poder contratar, dividir o bolo para poder trazer um sócio. Tem hora certa para fazer isso? Tem indicador que você consiga falar para as pessoas? Tem. O que eu entendi da minha jornada, né? Que a minha jornada ela tem que trabalhar como se fosse uma espécie de ciclo olímpico, vamos dizer assim, de 4 em 4 anos. Então, todos os projetos e tudo que eu me coloco a organizar, ele tem que ter essa duração. E eu vou responder a tua pergunta. Então, olhando por esse ponto, porque eu tenho um DNA de construtor. Eu entendo que eu gosto muito mais, me dá muito mais prazer tirar projetos do zero do que pegar projetos de 10 e levar para 50, de 50 para 100. Não é minha cara, eu não gosto disso. Tem capacidade? Tem, mas eu vou gastar muito mais energia do que, às vezes, pegar o Cleiton e colocar o Cleiton. Tem muito mais facilidade para fazer isso, ele é muito mais inteligente que eu. Então, ele que faça esse processo para mim, tá tudo certo. Então, primeiro ano, eu tento validar basicamente o MVP. Então, com o que der para colocar para fora para testar se alguém tem interesse no produto ou solução. MVP na rua. A segunda parte já começa a estruturar a primeira equipe, que vai começar a me ajudar a entregar isso. Porque, de novo, no começo você vai fazer tudo, mas não precisa ser para sempre. Porque ninguém aguenta. Chega uma hora que ninguém aguenta. Você pode pode perguntar, sei lá, pergunta pro Ladeira, por exemplo. Cara, Ladeira, e aí? Bora fazer 30 Reels por dia? Eu falo, cara, pelo amor de Deus, não preciso mais. Exceto o Érico, que acho que é a pessoa que eu mais conheço que faz live... Atleta olímpico. Chama atleta olímpico. Pra mim é um ET. Aquilo ali é um extraterrestre. Tirando ele, isso. Eu acho que a maioria chega uma hora que não aguenta. E não é sobre dinheiro, sobre retorno. É porque, assim, cansa, é uma energia que você gasta à toa. Por quê? Feito esse processo, aí eu começo a estabelecer quais são os talentos que eu tenho ali dentro que podem começar a comandar áreas. Eu começo a pensar desenvolver as primeiras lideranças daquela área. Na fase 3, no finalzinho da fase 3, basicamente eu começo a pegar os principais talentos e começo a rodar eles dentro das cadeiras. Então hoje, por exemplo, o meu principal sócio, ele já foi head de experiência do cliente, ele já foi de produto e agora ele é de vendas. Por quê? Ele não precisa ser um bom vendedor. Ele precisa extrair o máximo de bons vendedores. Perfeito. Essa é a lógica que a gente traz. Porque no final, quando a gente fala de empreendedorismo, gente, qual que é a principal característica do empreendedor? Para mim é a capacidade única de resolver problemas pelo qual não faz ideia como. Mas ele tem que resolver porque é o dele que tá lá na reta.
Então ele vai sentar e vai resolver. Você vai dar 5 horas para ele, muita dedicação, não vai resolver. Então essa é a qualidade do empreendedor, saber resolver problemas. Tá pegando fogo, Abraão, você precisa ir para algum lugar, você vai lá, você vai sentar, vai fazer, vai resolver. Porque você tem essa característica, a mesma coisa com o Cleiton. Vocês têm essa característica. Só que eu só vou fortalecer essa característica se eu te desafiar a fazer sair um pouco da tua zona de conforto. Mas isso num momento controlado, num momento que não vai impactar o crescimento da empresa, que não vai impactar a entrega do produto, Sem do maluquice, cliente. né? Isso não é maluquice. Senão eu vou fazer, é um suicídio. Mas ela precisa de algum momento testar. Por quê? Esse teste vai me garantir que essas pessoas que mostraram comprometimento, as tais habilidades donos e empreendedorismo, eles são os primeiros da senha a se tornarem sócios. Porque a partir do momento que eu começo a fazer um processo, eu tenho que... eu posso pegar o meu negócio e, cara, seguir com ele durante 30 anos. E não ter nenhum sócio. Tá tudo bem. Pago muito bem, dou boas premiações, remunero muito bem e tá tudo certo. Só que é só eu que tô na reta brigando. O que eu escolho fazer? Chega nesse patamar, eu escolho dividir o bolo. Porque eu sei que o bolo vai crescer o tamanho. Então, por mais que eu divida em mais pedaços, o meu pedaço, às vezes, pode ser o tamanho de um bolo inteiro, que fosse só meu. Então, dentro dessa lógica, não depende mais de mim. Depende dos meus sócios. É como se eu comprasse a minha própria liberdade. Eu compro a minha liberdade com equity. Porque aí eu tenho a tranquilidade de saber que tem pessoas interessadas, que aquele negócio cresça, dando a total atenção, pessoas muito mais inteligentes que eu para fazer aquilo, e eu tô indo uma nova empreitada. Isso fecha a conta para mim. Tia, eu não quero fazer essa nova empreitada, eu quero ficar... Tá bom, faça esse processo para você poder ter a tranquilidade de ter as manhãs para você. Uma das coisas mais legais da minha vida foi que chegou o dia que a minha filha nasceu, ela antecipou um pouco, eu ter a oportunidade de falar, galera, vocês sabem exatamente o que a gente precisa fazer, onde que a gente está da nossa trajetória e para onde a gente quer chegar. Boa sorte. Vai lá que... Volto daqui 30 dias. E aí eu pude passar os primeiros 30 dias da minha filha com ela, sem ter que ficar, não, peraí, só um minutinho que eu vou entrar numa call. Cara, eu curti, e assim, ainda curto todas as manhãs com minha filha. Eu tenho a possibilidade de ficar assistindo Rei Leão com ela pela 40ª vez. Eu tenho essa oportunidade. Isso pra mim é esbanjar um luxo que poucos têm, cara. Não adianta você ter um resultado e você ser escravo do teu resultado. Isso aí é raro pra caramba, cara. Cara, tem um tema sobre liderança que é uma coisa que você, inclusive, explora. As pessoas costumam confundir carisma com liderança. Né? As pessoas, assim, a pessoa carismática é um bom líder. Conta pra gente por que ser simpático, ser carismático não é suficiente... Né? O bom líder, então, o que você falou, é porque ele, na teoria, ele é bonzinho demais, ele é bom. Não. Se ele é bonzinho demais, fica sabendo que provavelmente ele vai ser atropelado. Se ele é muito mal, provavelmente vai ser uma máquina de moer pessoas. E não é ser sobre bonzinho ou malzinho. É justo. O que é justo? Cara, se você errou, se você como líder errou, tenha a humildade de falar assim, errei. Gente, vocês têm razão, eu tô errado. Agora, as características mesmo, na minha concepção, a tua atitude, elas vão fazer total diferença. Eu fiz uma enquete há uns anos atrás, bem legal essa enquete, que é basicamente o seguinte. O que é melhor? Você ter um chefe e um líder, na teoria. E aí, eu coloquei a figura do Bill Gates como um líder, um cara mais bonzinho, mais tranquilo e tal. E a figura do chefe, conhecida, Steve Jobs, o cara que massacrava a equipe dele. 99% de maneira esmagadora é muito melhor ser líder. Concorda? É muito melhor ser líder. Eu concordo, é muito melhor ser líder. Mas peraí, alguém acha que o Steve Jobs não teve resultado? Teve. Que a Apple não vale nada? Pelo contrário, a Apple, acho que, se eu não me engano, o valuation é maior que a... tá sempre entre as 3 empresas mais Ela valiosas é do mesmo, mundo, né? Fato. Então, assim, Mas qual que é a diferença? O chefe, ele consegue chegar no resultado, mas ele estressa demais a máquina. O líder, ele consegue chegar de uma maneira mais fluida, sem estressar tanto a máquina. A Apple é incrível, mas o Steve Jobs conseguiu ser demitido da própria empresa. Ele fez esse feito. Então, o que eu acho? Eu acho que não é que um é melhor que o outro. Eu acho que é mais inteligente você ser líder do que você ser chefe. E o líder, para mim, respondendo a tua pergunta, a principal característica não é se ele é bonzinho, se ele é malzinho, se ele é ético, é se simplesmente ele tem o foco na pessoa. O chefe vai ter foco em muitas coisas. O líder vai ter foco nas pessoas primeiro. Ele vai olhar primeiro as pessoas, depois ele vai olhar o que está acontecendo, mas primeiro ele vai olhar a pessoa.
E isso é uma característica que não dá pra você fazer uma vez na vida, outra na morte. É diário. Se eu entendo que o meu resultado vem através do meu time, a minha prioridade é o meu time. Se alguém fala, Thiago, preciso falar com você, eu falo assim, não dá, não é minha prioridade. Meu discurso é uma coisa, a minha prática é outra. Então, peraí, não, vamos lá, o que você precisa? Tá acontecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, o que você acha que você deveria fazer? Isso, então faz. Até porque, quanto mais você faz isso, menos você precisa fazer isso, né? Exato. Essa é a mágica, né? Exato. Essa é a mágica. Então, são impostos que as pessoas... e a gente fala de uma maneira assim, mas são impostos que as pessoas pagam que elas não precisariam pagar, cara. O meu WhatsApp não bomba de BO. Não bomba. Quer dizer que não tem BO? Tem. Tem BO. Mas tem pessoas mais inteligentes resolvendo esses BOs do que eu. Cara, e tem essa parada também, não sei qual que é a sua opinião sobre isso, mas você não acha que, por exemplo, a gente convive muito entre empreendedores digitais, eu já fui isso, o Abramo tem em casa uma emprendedora, que a gente chama que é a chefe do Abramo. Essa é a verdadeira chefe do A gente tem Abramo. uma figurinha de WhatsApp com a cara da Gabi, escrito chefe do Abramo, bastante utilizado em grupo de mastermind. Sem que ele Mas saiba. a impressão que eu tenho, não sei... Você não acha que o empreendedor digital médio, ele tenta ser muito mais controlador do que líder? Ele Maioria. toma toda a decisão. A maioria. A maioria. Eu acho que assim, acho não, eu tirei, tô E, tentando tipo tirar assim, isso. como que a pessoa consegue trilhar um caminho para ela ser menos controladora e mais líder? Antigamente eu achava que as pessoas tinham isso por ego. E eu acredito que tem. Ou seja, ela fala assim, se eu não fizer, Ninguém vai fazer igual a ninguém mim. vai fazer igual a mim. É um ego. Aí ninguém nunca vai fazer. É um ego. Esse é o ponto. E aí eu também levantava a bandeira assim, a pessoa pode fazer 70% do que você faz. Tá bom. Porque existe a equação de valor que você estabelece e a outra equação de valor que o teu cliente estabelece. Às vezes, a tua é maior, muito maior que a do teu cliente. Nossa, que legal, ele é super exigente, eles são maravilhosos nos detalhes, são incríveis. Sim, mas isso tem um preço. Vai energia, vai dinheiro, vai tempo. Você poderia ser mais rápido, mais leve. Então eu acho que hoje um dos grandes problemas, eu vou abrir só uns parênteses, mas eu volto, a gente vai viver muito mais de obesidade de processos e informações do que fluidez. Então assim, você tem que ser muito mais uma Amazon que por um clique você resolve toda a tua vida do que efetivamente você criar 40 tipos de passos para garantir que aquilo não falhe. Entende? E aí eu volto para esse ângulo e eu acredito de verdade que assim, eles centralizam achando que ninguém faria igual. Mas tem um problema nessa equação toda. E se fizer melhor? É isso aí, cara. É porque ninguém nunca vai fazer igual a você. É isso. Vamos dizer, 70% que foi o seu exemplo do que você faz. Boa. Exato. E os 30% podem ser piores. Mas Mas tudo mesmo bem. assim, funciona para sua empresa. Só que se os 30% forem melhores, cara. É isso. Acho que até Enquanto o cara outra questão, centralizar, é impossível de saber. Não vai. né? E outra coisa, quanto tempo você leva para você fazer aquilo 100% e quão mais rápido é você não ter várias pessoas fazendo aquilo em 70%? Total, assim, se você faz comercial, experiência do cliente e produto, você vai fazer no máximo 1 hora por dia, 2 horas por dia de cada um desses contextos. E aí você tem uma pessoa super competente que está 100% dedicada fazendo aquilo 8, 9 horas. Eu achar que eu sou bom demais, que eu vou resolver isso daí melhor que ele. Não Ainda vou. que ela seja mediana, Ainda vai o melhor que volume de Atenda esforço dela a tendência. vai gerar um resultado maior que o seu. Vai. E aí a gente já entra numa lógica, cara, que é a seguinte. Aqui nós estamos falando de gente, né? Nós estamos falando de liderança. Só que a gente entra numa discussão muito comum no nosso mercado, que é uma outra coisa que você discute, que é a diferença de produto e de modelo de negócio. Fala. Porque a gente no mercado... Aliás, esse é um negócio, cara, juro, tem 9 anos que a gente fala. Assim, Acho que eles vão falar cara, mais 9. você não tem um negócio, cara, você tem um produto. Isso. Né? E produto tem ciclo de vida. Isso. Ele pode ter um ciclo de vida de 100 anos, Mas ele tem. mas tem Tem. ciclo de vida. Tem. E no mercado digital costuma ser bem mais curto do que 100 anos. Total, total. A gente até consegue dar um spoiler aqui, é 2 anos. Então assim, cara, a maioria dos produtos tem um ciclo de vida de 2 anos em geral. Total. Então, o cara molda tudo e fala assim, não, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, mas o cara tem um produto que ele tá vendendo. Explica pra gente como que ele... o que é modelo de negócio? Boa. E o que é produto, cara?
Cara, isso daí, Bruno, acho que daria umas 3 horas de conversa. Mas porque é bom. Dá bom demais, assunto. cara. Dá um mais. curso, na verdade. Se vocês já estão há 9 anos conversando sobre isso. Estamos 9 anos falando isso. Falando cara. isso. Então, basicamente é o seguinte: toda vez que eu vou fazer, às vezes, um processo, uma conversa, um encontro com um empreendedor, falei, me fala um pouquinho da tua empresa. Não, porque minha mentoria. Falei, não, eu não perguntei da tua mentoria, eu perguntei da tua empresa. Não, mas a minha empresa é uma mentoria. Falei, não, mentoria é produto. Mentoria é um produto. Tá, e agora, se não tiver mentoria, vamos supor que, sei lá, alguém desceu uma lei maluca e não pode mais existir mentoria. Morreu. Não existe mais nada. Então, assim, as pessoas confundem a fonte de receita, a principal fonte de receita dela, como um modelo de negócio. E o modelo de negócio, ele vai de vários contextos, várias entradas, vamos dizer assim. Você tem tipos de produto que você vai entregar, e aí o produto ele pode ser produto... Isso falando de serviço especificamente, Sim. tá bom? Você pode ter um produto que ele é digital, um produto que ele seja físico, um produto que entregue por você, um produto que você vai mentorar, um produto que você vai pegar na mão, um produto que você vai ensinar, um evento que você vai criar uma experiência. Então, assim, são N produtos que compõem um modelo de negócio. Qual que é o modelo de negócio? O meu modelo de negócio é prestação de serviço de educação para agências. Cara, daí você tem um modelo de negócio. Você cria soluções através de educação para resolver esse problema. Para resolver este problema. E aí, como você vai fazer isso serão os seus produtos. E é onde as pessoas confundem. Por quê? Alguém bateu alguma vez na vida e falou assim, cara, é 997 ou é high ticket? Quanto que custa? 30, 40, 50. Mas de onde você chegou isso? Qual que é a base? Não, é porque é isso. Porque é isso aí. Cara, sabe o que é engraçado disso? Muita gente, obviamente, vai tentar ao máximo copiar o Érico em muitas coisas, no automático, total. porque o Érico é a referência máxima desse mercado. Vem o Érico, o Ladeira, e aí vem descendo. Só que você vai conversar com o Érico, como a gente tem o privilégio de conversar bastante com ele, e a hora que você pergunta pra ele, fala, Érico, conta mais sobre o que é o IGD, a Ignição Digital. E ele vai falar, o IGD é o meu meio de chegar a 1000 faixas pretas. Que a minha visão de negócio... Perfeito. A minha meta é ter 1000 pessoas que vão atingir esse resultado aqui. E como que essas pessoas vão atingir esse resultado? Elas têm um caminho que é a Fórmula, elas têm um caminho que é a Insider, depois tem mais outros 4 grupos de Mastermind do nível Plat, tem os eventos presenciais, tem a porrada de coisa, tem os eventos que ele é sócio, e isso é o que a turma não tá ligada em tentar replicar ou copiar. E elas podem fazer todos esses produtos um só deles. Exatamente. Só que o objetivo é claro, o que ele quer. Claro. E aí você bem conseguiu definido. exemplificar, por exemplo, como que, cara, o maior do mercado faz isso, né, cara? O nome máximo do mercado. E o Érico, ele deveria ser modelado, pelo menos eu não modelo os produtos dele. A esteira dele. Pra mim é consistência. Mentalidade. A mentalidade dele. Então, assim, pra mim é surreal isso. Cara. Aí, de certa forma... Eu tô eu com acho preguiça que de fazer. Se a pessoa tá ouvindo a gente amanhã entrar no Instagram do Érico na hora do almoço, ele vai estar fazendo uma live para 60 pessoas falando sobre 6 em 7, Roma. É isso. O que eu ia dizer que também é isso, né? É Acho muita que consistência. o líder é muito você ser congruente com a sua visão, né, cara? Você pregar a visão e seguir a visão. O líder, basicamente, ele tem que fazer visão, pessoas e velocidade. É isso que ele tem que fazer. Não tem que fazer mais nada. Então, a visão é, cara, a gente vai chegar aqui e vai ser isso daqui. É isso. É isso. Então, a gente dividiu da seguinte forma. Então, na empresa, os sócios tocam o presente e eu olho o futuro. É isso que eu olho. Então, cara, o que a gente vai ser daqui 5 anos? Quais são os mercados que a gente pode fazer? Porque, para mim, a maior pergunta é como é que o meu negócio hoje ele pode ser meio para algo maior. As minhas soluções é meio para algo maior. Eu conheço, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que passou em contato com a gente lá dos produtos. Cara, eu atendo, tenho uma mentoria, tal, e eu tenho lá 60 médicos. Cara, que legal. Então, agora eu tô pensando, quanto que você tá cobrando por isso? Qual que é a tua margem que você tem? Tem uma margem aqui gigante, acho que nem sei direito calcular, tal. Mas, moral, devia ter uma margem de uns 80. É o high ticket, tem seus... Exato. E assim, eu falei, tá, se tivesse uma margem de 30, você acha que você ia vender mais? Acredito que sim. Falei, escuta aqui. Existem várias esteiras que são interessantes. Você pode ter teu master, não é ser um ou outro, pode ser um e outro. Mas se você descer um pouquinho mais a tua barreira de 60, você pula para 200, 300 médicos? Pulo. Consigo chegar. Então já parou pra pensar em que alguém tem interesse nos seus 300 médicos?
por exemplo, a indústria farmacêutica, Sim. gostaria de lançar ou ter um momento com fármaco para conversar com os teus médicos que você tem. Então, a tua base e o que você gastou uma fortuna para vender, ela também é um valor. A quantidade de leads que você gerou também, aquilo também é um ativo da tua empresa. E você não olha aquilo, você fica olhando só quanto está o meu CTA, quanto está não sei o quê. São métricas que você precisa olhar, quanto que você está sendo o custo de aquisição do cliente. É ótimo. Você tem que olhar o teu CAC. É importante. Mas essa base aqui, ela é valiosa só para mim? Comece a se perguntar desse jeito. Ou ela tem poder de fazer, eu posso fazer cross, eu posso lançar outros produtos, tem muita gente que está indo para SaaS, e eu tenho lá um pouco de receio de SaaS, não acho que não é para qualquer um. Não, é para a minoria da minoria da minoria. Então assim, não é o caminho, mas ao mesmo tempo, você pode ser que essa provocação te leve para lugar nenhum, mas uma coisa eu te falo, provavelmente você vai criar uma nova visão de olhar o teu negócio diferente. Você não vai olhar só o teu negócio, simplesmente falar, poxa, eu tenho que vender, agora eu tenho uma mentoria individual e uma mentoria coletiva. Esse é o que a maioria vicia. Por quê? Eles ficam com medo de criar algo diferente, porque dá certo pro Érico, porque dá certo pro Damaso, porque dá certo pra fulano. Dá certo, tá tudo bem, dá certo mesmo. Só que, cara, você não é o Érico, você não é o Damaso, você não precisa ficar inventando a moda. E esses caras dão sangue, bicho. Essa galera dá o sangue. Você tá disposto a pagar esse preço? Então, sim, tem variáveis que você não vê, você não enxerga. Então, você enxerga a variável? Você não enxerga essa variável. E a questão é, olha o teu jogo, olha o que você está fazendo, a tua capacidade de crescimento, a tua velocidade, o teu mercado. E aí, é uma coisa que a gente estava conversando no back antes, cara, profissionaliza a tua empresa, profissionaliza você. Quanto mais profissional você for, quanto mais capaz você for, melhor para o teu negócio. Mais conexões você vai ter, mais ideias você vai ter, melhor vai ser a tua execução, mais líder você vai ser. Só que, se você só ficar preocupado em, cara, criativo, conversão, que é o que a maioria quer fazer, putz, agora, caiu o engajamento do Stories. Não, se você for depender do Stories pro teu negócio, tá errado para falar outro palavrão aqui. O Ladeira mesmo fala, ele fala, cara, a nossa regra é não reclamar da regra do jogo. É isso tipo assim, a gente se adapta e segue o baile, né? E recentemente eu escutei a Bárbara Bruna falar um negócio muito valioso no Mastermind, quando alguém levantou alguma pergunta dessas de, olhar pro CAC, olhar pro não sei o quê. Ela falou, irmão, para de olhar como comerciante, porque quando você tiver o olhar de comerciante, você não vai ter uma empresa grande. Tipo assim. Cara, eu queria aproveitar seu cérebro, porque a gente tá falando muito da porta para dentro aqui, fechado, né? Porta para dentro da empresa, da liderança, porta para dentro. E eu queria falar um pouquinho de porta para fora. Legal. De posicionamento. Legal. Porque é uma outra coisa que é um tema quente, e na hora que a gente olha posicionamento, o que você enxerga que é o jeito certo de ser notado na internet? Que a gente vive o tempo do volume, da dispersão e da crise da atenção, né? Como que você enxerga o jeito das pessoas serem autênticas, das pessoas se posicionarem para elas poderem conseguir mais atenção? Eu acho que a atenção, ela é o primeiro ponto, né? Então, assim, todo mundo fica preocupado com esses 3 primeiros segundos. E realmente deve se ficar preocupado, mas o restante é tão importante quanto. Né? Dali em diante, o que vai sair da tua boca tem muita importância, e também o Thiago acredita de verdade que também você tem que ter muita responsabilidade sobre aquilo que você fala, aquilo que você faz. Então, porque de um jeito ou de outro, o nosso mercado, ele move ponteiros, mas ele também move vidas. Dependendo do que for, você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você está dizendo. É um criativo por qualquer preço? Cara, tem várias formas de chamar atenção. Você consegue. Só que aí, essa mensagem que você quer marcar você. Quer um exemplo simples? Se um infoprodutor está indo bem, está indo certo, dá uma olhadinha no criativo dele, dá uma olhadinha nos comentários antes que ele tire o comentário do ar. Se você olhar já o primeiro comentário, tipo 10, 15 comentários já é hater, não copia. Ele chamou a tua atenção, mas não é uma boa prática. Não é uma boa prática, é uma dica simples de filtro. Por quê? Quer dizer que o mercado, as pessoas estão entendendo que aquele tipo de conteúdo, aquela promessa ou aquela linha de raciocínio não é boa, não é legal. Tem várias formas. Então eu acredito que o posicionamento também não dá para você ser bonzinho. Eu acho que você tem que ter a linha que você acredita e brigar por essa linha. E é aqui que é o ponto. Quanto mais tempo você aguentar a porrada, mais longe você vai. Porque se você aguentar as primeiras críticas, que vão vir críticas, tem gente que vai dizer, putz, a internet é terra de ninguém. Às vezes eu pego comentários, ainda mais, por exemplo, o TikTok.
O TikTok pra mim é fantástico, tem muita coisa interessante, mas às vezes começa lá, assim, tem um comentário, fala assim, nossa, incrível o teu conteúdo, achei maravilhoso, mas deixa eu falar. E a pessoa começa a pregar no meu comentário. Aí o outro fala assim, atitude clássica de petista. E aí começa uma briga política no meu comentário. Que nada a ver, né? Nada. Nossa, tá bombando esse vídeo, tem 400 comentários, eu falei, é uma guerra política. O thread está assim também, cara, tá incrível, é divertido. Então assim, aí eu falo, cara, não é esse o caminho, entendeu? Então, olhando pra isso, Bruno, eu acho que assim, eu gosto muito que o Cuenca fala desses pontos, você precisa ter uma certa acidez no sentido de que não pode ser morno. Sim. Não pode ser morno. Só que também não pode ser demais, senão se torna babaca. Então você tem que saber esse meio termo. Então não dá pra você também, eu acho tudo lindo e acho tudo maravilhoso. Cara, nenhum ser humano assim. Nenhum ser humano. Quando você tem um posicionamento firme, algumas pessoas vão te apoiar. Outras vão falar assim, cara, não tem nada a ver esse cara aqui. Olha a besteira que ele tá falando. Legal. Mas você conseguiu chamar atenção. A questão é, a gente vive num país de 200 milhões de pessoas. Se você conseguir 50% aderente à tua mensagem, tá louco. Tá resolvido o problema. Tudo bem que eu não vou agradar todo mundo, mas adivinha, na empresa você não vai agradar todo mundo. Na vida você não vai agradar todo mundo. Na sua casa você não vai agradar todo mundo. Então por que no teu conteúdo você quer agradar todo mundo? Não tem como. Então, pra mim, é o que a gente conversou antes. Um posicionamento firme, diferente do que é o normal. Você pode falar a mesma coisa, a mesma mensagem, de uma maneira diferente. Você pode trazer essa autenticidade criativa. Mas, ao mesmo tempo, só sustenta ela por pelo menos mais de um mês. Porque a maioria larga com um mês e meio descansa, não quero mais, não tá dando resultado. Putz, esse vídeo aqui flopou. Esse flopou, cara, vai flopar 100. Vai flopar 100. Pô, não tá dando resultado, tem 3 meses que eu tô fazendo isso. 3 meses, cara. Tipo, olha que absurdo. Antigamente, as carreiras, né, no mundo corporativo, era 30 anos. Uma década. E você tá reclamando que 3 meses o seu vídeo ninguém flopou. E mais uma coisa, se vocês me permitem. A internet fez a gente perder a noção, assim, a racionalidade de números. Sim. Concordo. Agora fala, só deu 1000 visualizações. Irmão, coloca 1000 pessoas numa sala, cara. Cara, deixa eu contar uma coisa. Alguns dos maiores teatros de São Paulo não cabem 1000 pessoas. E aí você fala assim, flopou. Flopou. Você pensa, cara, é só pensar na sala da sua escola, velho. Tinham 40 pessoas. Você pensa, se 40 pessoas verem, é 100% dos seus colegas de sala que olharam loucura, isso. Mas a gente perdeu um pouco da conexão com a realidade. Falando de posicionamento, de conteúdo que flopa, que não flopa, a gente quer muito saber aonde as pessoas podem te acompanhar e ver um pouco mais de como você se posiciona, o que você ensina. Compartilha suas redes aí com essa turma. Todas as redes é o.Thiago Fonseca, com H. Vai lá, eu recebo muitos seguidores de um outro... Do Thiago Fonseca do canal Boom. Não misturem com o Thiago Fonseca do canal Boom. Não é a mesma pessoa. Eu falo assim, e é bem diferente as pessoas, né? E assim, tá tudo... tá bom, vem aí, então seja bem-vindo também. É aquele negócio, entra aí, fica aí tranquilo, tem água, tem cerveja na geladeira. Mas o.Thiago Fonseca, você me acha no YouTube, Instagram e TikTok. São as redes que eu tô mais focando. O Thiago Fonseca com TH. Isso. Thiago Fonseca. E cheguem lá e incentivem o Thiago a seguir em frente com o projeto de YouTube dele. É isso. É importante. Eu vou. Aí vão te confundir mais ainda. Né? Aí ferrou. Mas tá bom. Vamos abraçar isso aí, cara. Se confundir seguindo e dando like... Tá feito. Bom. Vou ficar bem triste, só que não. Thiagão, muito obrigado por ter vindo. Papo incrível. Valeu demais. É só pena que é rápido. Mas, você que tá do outro lado, tem 2 coisas pra te contar. A primeira é que o Thiago ofereceu um presente de 15 mil reais pra você, pra quem tiver o melhor comentário desse episódio. Então você sabe, pra poder ganhar presente bom e ver conteúdo de primeira, é aqui. 2 vezes por semana nós estamos aqui. É só você vir. Seja no Spotify, ou aonde você quiser, ou no YouTube. A gente tá aqui 2 vezes por semana. Hotmart Cash, não perde a gente, tá bom? Um beijo. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.